Ótima notícia para o Fluminense, a gente vai comentar sobre isso nesse vídeo aqui. Além disso, o Fluminense terá reforço para a partida decisiva nessa terça-feira e fez um anúncio oficial muito importante. Também teve protesto lá no CT, os torcedores foram conversar com o Mano Menezes. A gente vai trazer tudo isso para você nesse vídeo aqui. Desde já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Vamos começar esse vídeo aqui falando de uma novidade que o Fluminense anunciou oficialmente na manhã de hoje, terça-feira, que é a camisa nova do Flusão da campanha do Outubro Rosa. A gente sabe que o Fluminense todo ano, desde que a Umbro chegou aqui no Tricolor, sempre lança uma camisa rosa em homenagem, né, à campanha ali de conscientização contra o câncer de mama. Essa camisa foi elaborada pela Umbro em parceria com a FEMAMA, que é a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, e parte do valor das camisas será doado à causa. Eu particularmente achei a camisa muito bonita, né, num tom de rosa um pouco mais claro, e ela já está disponível para venda tanto na loja oficial do Fluminense, no site, né, da loja oficial do Fluminense, quanto no site da Umbro. A camisa masculina está custando R$ 299,99 e a versão feminina está custando R$ 269,99. Eu quero saber de você, tricolor ligado na Central, o que você achou dessa camisa? Tá bonita? Gostou? Vai comprar uma para você? Comenta aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. O Fluminense tem partida decisiva nessa terça-feira e terá reforço muito importante para esse jogo. Estou falando da Esquadrilha 07, que vai a campo na noite de hoje, às 7 da noite, lá no Raulino de Oliveira, contra o Santos, pela partida de ida da semifinal do Brasileirão da categoria. Vale lembrar, né, o Fluminense na primeira fase terminou em segundo lugar no Grupo B, fez 15 pontos em 9 partidas, foram 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, e com isso se classificou para as quartas de final. Nas quartas teve logo um clássico, né? Pegou o Flamengo na partida de ida, empatou lá na Gávea em 1-1 e no jogo de volta, no estádio Marcelo Vieira, lá em Xerém, venceu por 2-0, se classificando para a semifinal. O adversário, o Santos, a gente sabe, né, muito tradicional na formação de jovens jogadores no futebol brasileiro, né, grandes craques surgiram de lá, Neymar, Robinho, o próprio Pelé, alguns anos atrás. Enfim, o Santos justificou isso com a sua campanha até aqui no Brasileirão Sub-17. Ele se classificou em primeiro no Grupo A, com 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, fazendo então 19 pontos em 9 jogos, e na semifinal pegou o Cruzeiro. Na semifinal não, perdão, nas quartas de final, né? Pegou o Cruzeiro. Na partida de ida, ele venceu os dois jogos. Venceu os dois jogos na partida de ida, 2-1 fora de casa, e no jogo de volta passou o carro, atropelou 6-3 lá no CT Rei Pelé. Do outro lado da chave temos o atual bicampeão da competição, que é o Palmeiras, e ele vai ao Newton Santos hoje às 9h30 da noite enfrentar o Botafogo do Rio de Janeiro. E o Fluminense tem um reforço importante para esse jogo, mas também tem desfalques, né? Se por um lado ele não vai poder contar com o atacante Wesley Natan, que foi convocado pela seleção brasileira Sub-16 para disputar o sul-americano da categoria, e nem com o atacante Matheus Reis, que está integrado à equipe profissional, o técnico Felipe Canavan vai contar com o retorno do meio-campista Riquelme Felipe, que é o grande craque desse time tão bem falado nas categorias de base do Fluminense, que é a Esquadrilha 07. Riquelme Felipe tem uma multa rescisória, inclusive, de cerca de 276 milhões de reais. Ele está retornando ao time após cumprir suspensões nas quartas de final contra o Flamengo. Além dele, o técnico Felipe Canavan também vai contar com o retorno do zagueiro Breno, que está retornando de lesão. E atualizando, por sinal, o departamento médico tricolor, essa equipe está com os desfalques do goleiro Davidson Henrique, o zagueiro Carlos Daniel, lateral esquerdo Marcos Menezes, os meias Vinícius e William Júnior, além dos atacantes Oliver e Cauã Jonathan, que estão lesionados. E aí, para compensar isso, uma galera do Sub-16 foi alçada ao Sub-17 para disputar esse jogo. Vai ter o reforço, portanto, né, do goleiro Daniel Bruno, lateral direito Arthur Rian e os meias Caio Henriques e Naran. Inclusive essa galera aí do Sub-16, o Arthur Rian e os meias Caio Henrique e Naran já passaram também pela seleção de base da categoria. Então o Fluminense
vai forte hoje para tentar conseguir uma vantagem contra o Santos e buscar a classificação para a final do Brasileirão Sub-17. O objetivo da Esquadrilha 07 é repetir o feito da geração dos sonhos em 2021, que foi campeã de maneira até então, né, inédita para o Fluminense da categoria, aquele time que tinha o Kaique, que foi até o artilheiro da competição, o Matheus Martins, João Neto, entre outros, venceu o Atlético Paranaense na partida decisiva por 2-1 lá na Arena da Baixada e foi campeão brasileiro da categoria. E teve reunião lá no CT, protesto das torcidas organizadas com a fase ruim do time do Fluminense. A gente lembra também, né, que hoje, a partir das 4 da tarde, pelo menos é o horário que está marcado, o presidente Mário Bittencourt vai conceder entrevista coletiva aos jornalistas, né? E você, claro, que quiser acompanhar isso tudo, você, pelo canal da Central Fluminense no WhatsApp, vai ficar sabendo de tudo o que rolar nessa coletiva do Mário. Então corre no comentário fixado, clica no link que lá está, vai abrir o canal da Central no seu WhatsApp, aperta o botão seguir e aí você vai receber tudo o que acontece com o Flusão e, claro, a coletiva também do presidente Mário Bittencourt. Mas vamos falar dessa reunião, né, esse protesto que rolou lá no CT Carlos Castilho. Quem traz essa informação pra gente é o Cauã Tinoco, nosso amigo jornalista lá do Jornada KTO 1902, e ele dá conta de que lideranças de torcida organizadas do Fluminense realizaram uma reunião com o Mano Menezes, treinador do clube, e além dele participaram o auxiliar Marcão, o vice-presidente Matheus Montenegro e o diretor de futebol Paulo Angione. Segundo a informação do jornalista, o teor da conversa foi uma cobrança pela queda de rendimento do Flusão. Além disso, o Mano Menezes negou ter dito que iríamos abraçados ao Atlético Goianiense para a segunda divisão, né? Saiu essa informação de que a torcida do Atlético Goianiense, provocou o Mano Menezes e o time do Fluminense, gritando segunda divisão, e que o Mano Menezes teria respondido para eles, né? A gente vai abraçado, eu e você, para a segunda divisão. Ele negou ter dito isso e, além disso, também falou, né, que não há ninguém de sacanagem internamente, né, esse foi o termo utilizado, não existe ninguém de sacanagem internamente, está todo mundo comprometido para tirar o Fluminense dessa situação e de que ele pretende mesclar a juventude que o Fluminense tem também no seu elenco com os jogadores mais experientes. Essa é uma grande crítica da torcida, né? Diversos medalhões do Fluminense não vem rendendo nada ao longo desse ano de 2024. A galera quer ver a molecada que, quando entrou, fez por onde, né? E deu uma sobrevida para o Fluminense ali no começo da passagem do Mano Menezes. Isso agora parece ficar um pouco para trás, né? O Fluminense está numa fase ruim, teve um setembro bem ruim no Brasileirão. Voltamos à zona de rebaixamento e perdemos para o Atlético Goianiense, o lanterna, na última partida. Começando a projetar o próximo jogo do Fluminense, a gente vai enfrentar o Cruzeiro no Maracanã e, além de marcar o reencontro de Fernando Diniz após essa segunda passagem com o Fluminense, também é um jogo muito importante para a gente começar essa arrancada rumo a sair ali da degola e evitar jogar a segunda divisão em 2025. E o Portal GE tem uma informação importante que acaba sendo positiva para o Fluminense. Isso porque o Matheus Pereira, meio-campista do Cruzeiro, é dúvida para essa partida. O meio-campista ficou de fora do empate em 1-1 contra o Vasco no domingo, após exames apontarem um risco de lesão. Ele estava com um incômodo na coxa direita, fez exames e os exames apontaram um risco de lesão. Com isso, o Matheus Pereira não atuou contra o Vasco e segue como dúvida contra o Fluminense, né? Acaba sendo uma boa notícia pra gente, claro, porque o Matheus Pereira é o principal jogador do Cruzeiro, é um baita meio-campista, por sinal, merece, inclusive, convocação à seleção brasileira, então acaba sendo uma notícia positiva para o Fluminense, caso ele não venha a jogar. E o próprio GE também traz pra gente o provável Cruzeiro para essa partida tão importante de quinta-feira. Fernando Diniz deve montar um time com o Cássio no gol, o William na direita, a zaga formada por Zé Ivaldo e Vilauba, com o Marlon na lateral esquerda. No meio, Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Vital, ou o Matheus Pereira, caso ele consiga jogar. Se ele não conseguir, vai o Matheus Vital como meio-campista. E na frente, Gabriel Veron, Lautaro Dias e Caio Jorge. Esse é o time do Cruzeiro que se prepara para enfrentar o Fluminense e a nossa torcida, né, que se prepara para perder para o Fluminense na quinta-feira, porque a gente precisa muito voltar a vencer. Temos também uma ótima notícia que o Fluminense teve no treino dessa terça-feira. A gente vai conversar um pouquinho sobre ela aqui, mas antes deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral.
Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a comentar aqui embaixo falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde a Central alcança nesse mundo gigantesco. Galera, chega junto, deixa um comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então, nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o da Mata de Petrópolis, para o Geraldo Machado de São Sebastião, em São Paulo, para o Evandro de São Gonçalo, para o Marcos Afonso do Rio de Janeiro, para o Euclides de Manaus, da Amazonas, e para o Vander Lúcio de Governador Valadares, em Minas Gerais. Um abração para a galera tricolor ligada na Central, convite sempre reforçado. Você quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo dizendo o seu nome e de onde você está nos assistindo. Beleza? Então vamos falar dessa ótima notícia para o Fluminense, porque o lateral esquerdo Marcelo treinou normalmente nessa terça-feira. O Fluminense já realizou o seu treino e em imagens ficam ali registrados que o Marcelo participou normalmente do treino com bola e pode, voltar a campo no jogo de quinta-feira. Vale lembrar que o Marcelo não atuou no final de semana contra o Atlético Goianiense. A informação do Fluminense no press kit divulgado antes da partida é que o lateral esquerdo teve dores na panturrilha esquerda e por isso que acabou não indo para campo. Quem não apareceu ainda nos treinos, nas imagens que a gente tem dos treinos, é o Thiago Silva, que também não jogou no domingo, ainda reflexo daquela lesão que ele teve na partida de ida contra o Atlético Mineiro, Na verdade não foi uma lesão, mas um probleminha que ele teve que acabou culminando em dores. Thiago Silva ainda não voltou a treinar. Mas além do Marcelo, Daniel trouxe isso ontem para vocês, comentou uma informação do GE, o Inácio, zagueiro, também foi liberado pelo departamento médico tricolor, mas o Inácio talvez ainda não consiga jogar na quinta-feira contra o Cruzeiro, porque o retorno dele está sendo trazido ali pelo Fluminense com bastante cautela. Ele fez uma cirurgia no joelho devido a um problema de menisco. É um jogador que a torcida bota muita expectativa de poder atuar justamente ao lado do Thiago Silva e elevar o nível da zaga do Fluminense nessa nossa luta contra a degola. Mas essas eram as informações que eu queria trazer para você, tricolor, ligado aqui na Central Fluminense. Desde já agradeço a sua audiência, a sua companhia, e eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores, tamo junto!